O álbum Help completou 60 anos de existência e até hoje é um marco dos Beatles na história da música em toda a sua eternidade. E eu trago aqui a minha opinião e os motivos que tornam a audição desse disco obrigatória nos dias atuais. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, se você ama música, mas você nunca conseguiu gostar de blues, você nunca conseguiu entender o blues, ou ainda você não conseguiu se aprofundar nesse gênero, talvez seja porque ninguém te explicou da maneira certa. A verdade é que o blues é a origem de tudo. A origem do rock, do jazz, do soul, do pop, mas ele nasceu de um contexto tão profundo, dor, luta, espiritualidade, que entender a história por trás disso faz toda a diferença. E é por isso que eu criei essa série. É uma jornada em vídeo, dividida em módulos e episódios. São passagens ricas, objetivas e divertidas. E cada episódio eu te conto uma parte da história e eu te indico um disco fundamental para você ouvir com outros ouvidos, com contexto, com emoção e principalmente com prazer. E já no primeiro episódio eu vou te mostrar e vou contar e você vai entender por que esse disco aqui, ó, John Lee Hooker Plays and Sings the Blues, e diversos outros discos e diversas outras histórias são as melhores entradas para você começar a entender isso agora mesmo. Sem teoria chata, sem academicismo, só música, histórias e paixão, do jeito que tem que ser. Se você sempre quis gostar de blues, entender o blues e se aprofundar no blues, esse curso foi feito para você. Então, clique aí no link abaixo, garanta o seu acesso e venha comigo nessa viagem que vai mudar a forma como você ouve música para sempre. Eu te garanto. Meu amigo e minha amiga, esse disco aqui, ó, que eu tenho nas duas versões, o Help, ele capturou o exato momento em que os Beatles deixaram de ser a maior banda pop do planeta para se tornar algo ainda muito maior. Um fenômeno cultural, artístico e revolucionário, ainda antes do que aconteceu com o Sgt. Pepper's. Porque o Help, que é o quinto álbum de estúdio dos Beatles, foi lançado inclusive em agosto de 1965 lá no Reino Unido, inclusive saiu depois, uma semana depois dos Estados Unidos, e saiu em dezembro de 65 aqui no Brasil, mas ele ainda tem uma relevância totalmente atemporal, ainda que seja perceptível que esse disco também tenha marcado a perda da inocência do quarteto de Liverpool, mesmo com um flerte ainda descarado com o pop mais acessível que eles já haviam experimentado até então. Para você ter uma ideia, o grito de socorro do título do álbum, Help, representa um prenúncio da transformação radical que viria a partir desse álbum. Antes de falar desse disco em si, você já sabe muito bem que é praxe aqui no meu canal a minha contextualização para você entender tudo direitinho. Por isso, você tem que compreender o caldeirão fervente que era a vida dos Beatles em 1965. Porque o Lennon, o McCartney, o George Harrison e o Ringo Starr, eles estavam no olho do furacão causado pela Beatlemania que explodiu em 1963 e já tinha atingido proporções insanas. Shows lotados, fãs histéricas, turnês intermináveis, capa de revistas, filmes, entrevistas,
Tudo isso enquanto o mundo exigia que eles continuassem produzindo hits como se fosse uma linha de montagem de uma fábrica. Só que aqueles 4 rapazes ali de Liverpool, eles já não eram mais os mesmos mop tops, né? Mop tops é o termo que se referia àqueles penteados deles na época, né? Eles não eram mais os mop tops sorridentes do início da banda, eles estavam exaustos, pressionados e começavam a questionar o sentido de tudo aquilo. O John Lennon, em particular, ele estava numa tremenda crise, a ponto de, um pouco antes dele morrer, ele dizer que 1965 foi o ano do período Elvis gordo dele, né? Que é um momento de insegurança e de excesso de peso. Ele mesmo, o Lennon admitia isso, né? E também uma sensação dele estar preso numa engrenagem da fama do qual ele não conseguia sair. O Paul McCartney, sempre mais pragmático, ele tentava manter o barco navegando, enquanto o George Harrison começava a se interessar por espiritualidade e aqueles sons exóticos, e o Ringo Starr tentava acompanhar o ritmo de todo mundo. Foi naquele cenário de tensão que o Help nasceu, tanto como álbum quanto como filme. Exatamente, você já sabe, né? E o título, que o John Lennon admitiu anos depois, não era só uma palavra pegajosa para uma comédia pop, cara. Era um pedido de socorro genuíno. O disco, ainda hoje, é em muitos aspectos o ápice do som pop dos Beatles, mas não se engane, cara, porque esse pop nunca foi raso, muito menos descartável. É pop com P maiúsculo, daquele que gruda na cabeça e no coração, mas que já carregava camadas de sofisticação que apontavam para o que viria, por exemplo, nesse álbum aqui, no Rubber Soul. Tá? O Help, com as 14 faixas na versão britânica, né? A americana, como sempre, foi mutilada pela Capitol, mas isso é uma outra história. Esse disco ele equilibra a energia juvenil dos primeiros anos dos Beatles com uma maturidade que começava a brotar. A faixa título, por exemplo, é o coração do disco. Ela foi composta pelo John Lennon, com alguma ajuda ali do Paul McCartney. É um dos momentos mais honestos da carreira dos Beatles, porque o John Lennon ele confessa que a letra era sim um reflexo da angústia pessoal dele, como ele estava realmente pedindo ajuda numa época em que ele se sentia perdido. A melodia dessa canção é absolutamente contagiante, né? Com aquele riff de guitarra inconfundível e o vocal disfarçadamente desesperado do próprio John Lennon. Uma outra pérola desse disco, claro, é You Got to Hide Your Love Away, que é uma canção totalmente inspirada pelo Bob Dylan. E tem aquele famoso encontro dos Beatles com Bob Dylan lá em Nova York, que eu já contei, inclusive, num episódio do Aposto Que Você Não Sabe dos Beatles aqui no canal. E essa canção traz uma introspecção folk que os Beatles nunca tinham explorado tão abertamente antes. Embora a maioria dos estudiosos diga que a letra é sobre sentir vergonha de amar alguém, para mim é uma alusão velada à homossexualidade do empresário dos Beatles, o Brian Epstein, juntamente com os conflitos internos do John. O Paul McCartney, por sua vez, ele entregou Yesterday, que é a música mais icônica dos Beatles, que foi gravada com um quarteto de cordas, sem a participação dos outros 3, inclusive, era uma coisa inédita na época, né? E essa música também é um marco de sofisticação pop. Eu já falei a respeito dela também no Aposto Que Você Não Sabe dos Beatles aqui no canal. O George Harrison, ele também começou a brilhar nesse álbum por conta de suas 2 composições. Uma intitulada I Need You e a outra é You Look Like Me Too Much. Ambas mostrando um compositor ainda em formação, mas já com uma voz própria, apesar de ainda viver debaixo da sombra gigantesca do Lennon e do McCartney. I Need You, por exemplo, com aquele pedal de volume na guitarra, já era um prenúncio do experimentalismo que ele traria nos álbuns futuros, cara. E o Ringo Starr, né, sempre o bom soldado, gente fina, ele brilha, na verdade, em Act You Naturally,
um cover country em que ele mostrou o carisma dele, o bom humor, principalmente porque o Ringo Starr sempre adorou o country music e ele se sentia muito à vontade cantando algo tão descontraído. E, inclusive essa faixa, ela alivia a tensão do disco e exibe aquela versatilidade que os Beatles sempre foram mestres, né? Outras faixas incríveis, como as espetaculares The Night Before, Ticket to Ride, né, com aquele ritmo totalmente inovador e a bateria hipnótica do Ringo, né? Coisa incrível. Tem Tell Me What You See, You're Going to Lose That Girl, né? Que inclusive tem uns backing vocals completamente irresistíveis nessa música. A versão de Dizzy Miss Lizzy do Larry Williams e até mesmo as injustamente pouco lembradas canções intituladas It's Only Love, I've Just Seen a Face e Another Girl. Tudo isso mostra os Beatles no auge da capacidade de criar hits que são simples, mas são tecnicamente brilhantes e até mesmo complexos, né? Tem uma falsa facilidade ali, vamos dizer assim. E o Help foi realmente um álbum de transição, porque ele tinha um fortíssimo apelo radiofônico, mas ele já apontava para algo muito maior, né? As harmonias vocais, os arranjos mais ousados e as letras mais introspectivas eram provas de que os Beatles estavam prontos para deixar o rótulo de banda de adolescente para trás. Então, meu amigo e minha amiga, 60 anos depois, o Help é um documento histórico, é um álbum ainda muito vivo, que respira, que dialoga com o presente. Então, numa era dominada por algoritmos e músicas completamente descartáveis, ouvir um álbum que equilibra acessibilidade com profundidade é quase um ato de resistência nos dias de hoje. E os Beatles mostraram que era sim possível ser comercial sem ser banal, algo que muitas bandas e artistas pop modernas tentam recriar e não conseguem. Por também capturar um momento de transição cultural, vamos lembrar que em 1965 o mundo estava mudando com a guerra do Vietnã, o movimento pelos direitos civis e a contracultura ali começando a surgir. O Help foi o primeiro passo rumo à psicodelia e à experimentação que definiriam a segunda metade dos anos 60 e, consequentemente, as décadas posteriores até os dias atuais. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião e aqui os motivos pelos quais você tem que ouvir hoje o Help de ponta a ponta, do começo ao fim, tá? Eu gosto tanto desse disco que eu tenho essas duas versões e aqui nos comentários coloca aqui a sua opinião a respeito desse disco dos Beatles, do Help. Qual foi o impacto que você teve quando você ouviu esse álbum pela primeira vez e se ele ainda é um disco importante para a sua vida e para o seu cotidiano, tá bom? E eu voltarei muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês, beleza? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.